Olá, adoradores! O título do salmo de hoje é simplesmente Salmo de Davi. Vários comentaristas concordam que foi conveniente e sábio da parte de quem organizou esses poemas sagrados colocar esse salmo logo depois do Salmo 137. Pois, se no Salmo 137 nós vemos a necessidade de não cantar os louvores de Sião diante dos pagãos da Babilônia, neste salmo nós vemos a excelência de uma confissão corajosa, de modo que há um tempo para ficar em silêncio, para não jogarmos pérolas aos porcos, e há um tempo para falar abertamente das maravilhas do Senhor, para que não sejamos considerados culpados de omissão. Desde o início do salmo, há uma bela mistura de ousadia e humildade. Ousadia para confessar o Senhor diante dos deuses e humildade para curvar-se diante dele. Davi começou este cântico com uma declaração firme, que o seu louvor a Deus seria dado com todo o seu ser, de todo o seu coração. Suas vitórias sobre os exércitos foram vitórias de Deus, e Davi desejava que ele recebesse todo louvor e glória por isso. E de fato, precisamos de um coração quebrantado para lamentar os nossos próprios pecados, mas de um coração inteiro para louvar as grandezas do Senhor, pois um coração inteiro em adoração não deixa espaço para motivos confusos de devoção dividida. Davi continua dizendo, na presença dos deuses, no hebraico Elohim, a ti cantarei louvores. Elohim é a palavra hebraica que normalmente significa Deus, onde nós entendemos o contexto bíblico de trindade. Mas no original hebraico, a palavra Elohim, dependendo do contexto, também pode indicar deuses ou deusas, anjos ou homens poderosos e autoridades. Ao que parece, Davi aqui se coloca como uma testemunha sobre a impotência dos ídolos. O louvor pertence somente ao Senhor e não aos deuses das nações, inclusive porque os seus reis terão que se submeter ao Senhor. O termo traduzido por templo, usado no versículo 2, quer dizer santuário. Era assim que eles se referiam ao santuário em Siló. Mesmo quando o templo ainda não havia sido construído, Davi reconheceu o santuário como o local designado por Deus para a adoração e sacrifício. Isso porque, mais do que o lugar da adoração, Deus procura verdadeiros adoradores. Davi diz que Deus engrandeceu a sua palavra. A palavra de Deus, ou seja, a revelação que Deus fez de si mesmo e dos seus propósitos para a humanidade, é superior em clareza e importância a todas as outras manifestações que ele fez de si mesmo ou de tudo que ele fez para se tornar conhecido. Esta é uma declaração impressionante e notável, mostrando a incrível importância que Deus dá à sua própria palavra. Davi também tinha motivos muito práticos para louvar e agradecer a Deus. Notamos um padrão importante nesses motivos. Primeiro, ele louvou a Deus por quem ele é, um Deus de benignidade e de verdade. Depois, ele deu louvor a Deus por sua revelação através da sua palavra. E, finalmente, ele louvou a Deus pelo que ele tinha feito, respondendo à sua oração em um tempo de crise, fortalecendo a sua alma. Veja que, se o fardo não for removido e as forças físicas faltarem, o Senhor dará força à sua alma para suportar a crise. Davi orou para que um dia todos os reis da terra ouvissem a palavra de Deus e também louvassem ao Senhor. A frase, quando ouvirem as palavras da tua boca, provavelmente significa quando aqueles que conhecem a Deus declararem as suas palavras. Note que esse salmo nos mostra a necessidade do povo de Deus de ser um povo missionário. Jesus Cristo, o Messias, é a única esperança de Israel e a única esperança do mundo. Davi entendeu que Deus é grande em glória e poder, mas se curva para ouvir e cuidar dos humildes, suprir as suas necessidades e tratá-los de maneira favorável. A prova máxima disso foi a encarnação de Jesus Cristo, pois ele se fez pobre para que nos tornássemos ricos. Ele se tornou um servo para que fôssemos libertos. O Senhor socorreu Davi em um momento de angústia e o salvou
com toda a sua habilidade e força e o defendeu da ira dos seus inimigos. Deus tinha um grande propósito a cumprir por meio da vida de Davi e não iria permitir que o seu inimigo frustrasse esse propósito. O mesmo vale para os cristãos de hoje. O Senhor não nos abandonará. Alguém disse muito sabiamente que o propósito da oração não é garantir que a vontade do homem seja feita no céu, mas sim que a vontade de Deus seja feita na terra. E é isso que nós vemos na vida de Davi. E o nosso salmo de amanhã é um clássico que mostra que o nosso Deus conhece tudo e está presente em todos os lugares. A onisciência e a onipresença de Deus serão assuntos amanhã aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!